Ei, olha que fofura eu trouxe no passo a passo de hoje. Você não pode perder. Imagina esse mimo na sua mesa ou para vender. Vem aprender esse porta-copos de tulipas comigo. Dá play e vem crochetar comigo. Fácil, rápido e fica perfeito. Vou usar aqui então o barbante número 6 na cor cru para fazer a base. Vou aqui, ó, separar entre os meus dedos, vou dar uma voltinha aqui entre o meu dedo, vou cruzar esse fio pra cá, não vou deixar muito apertado. Vou usar aqui o meu dedão só pra apoiar, deixo esses dois dedos aqui pra segurar o meu fio. Vou vir aqui com a minha agulha e vou passar por baixo do primeiro fio. Vou puxar o segundo fio, vou dar uma voltinha bem leve e vou pegar novamente o mesmo fio, ó, esse fio de cá. E vou passar ele aqui, ó, dentro dessa argolinha. Aqui nós já temos o nosso anelzinho mágico. Vou subir aqui duas correntinhas para dar a altura do meu ponto alto e vou fazer mais uma correntinha para ser minha correntinha de separação. Dou uma laçadinha na agulha, venho dentro do meu anelzinho mágico e vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, venho dentro do meu anelzinho, vou fazer aqui mais um ponto alto. Nós precisamos colocar aqui dentro do nosso anelzinho 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, dou uma laçada na minha agulha, venho dentro do meu anelzinho e vou colocar aqui dentro os meus 12 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz então os meus 12 pontos altos, eu venho e puxo aqui, ó, pra ir fechando o meiozinho aqui, ó, da minha peça. Essa beiradinha aqui, esse fio, eu deixo ele aqui e depois no finalzinho eu dou arremate. Venho aqui, fiz aqui os meus 12 pontos altos, venho e faço aqui, ó, minha correntinha de separação. Eu subi duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e a terceira correntinha aqui de separação. Então, eu vou subir, ó, na primeira, segunda, vou introduzir minha agulha na segunda correntinha. Vou introduzir aqui, ó, pegando as duas alcinhas e vou fechar aqui essa carreirinha. Fechei aqui essa carreirinha, vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo para o próximo espacinho. Vou subir aqui duas correntinhas, dou uma laçada na minha agulha, venho dentro do mesmo ponto e vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, aqui nós vamos ficar com 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, venho no próximo espacinho e vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho. E assim, nós vamos seguir fazendo 2 pontos altos dentro de cada espacinho com uma correntinha de separação. Próximo espacinho, até chegar lá no comecinho, onde nós iniciamos a sequência de 2 pontos altos. Cheguei aqui no último espacinho, vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho, uma correntinha de separação. Vou vir aqui na primeira, segunda correntinha e vou aqui, ó, fechar a minha carreirinha. Vou fechar aqui a minha segunda volta. Vou caminhar com ponto baixíssimo, ó, até chegar dentro do meu espacinho. Cheguei aqui dentro do meu espacinho, vou subir duas correntinhas, dou uma laçada na agulha e vou colocar aqui dentro mais 2 pontos altos. 2, totalizando assim 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho entre 2 pontos altos, vou colocar aqui mais 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, laçada na agulha, venho no próximo espacinho entre os 2 pontos altos
E vou colocar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, tem 2 pontos altos, espacinho entre eles. Vou colocar aqui 3 pontos altos. Fiz os meus bloquinhos de 3 pontos altos dentro de cada espacinho, separados por uma correntinha. Vou fechar aqui, ó. Vou fazer uma correntinha, vou fazer aqui uma correntinha. Venho no primeiro, na segunda correntinha, introduzo a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, fechando aqui essa carreirinha. Então, aqui nós acabamos a nossa base. Aqui nós vamos agora para a parte, né, do verde mesclado e das tulipas. Para fechar essa peça, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui para vocês como que eu fecho a minha peça. Eu vou deixar um espacinho aqui de fio, vou cortar aqui o meu fio. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu finalizo aqui a minha peça para ficar com um acabamento bonito. Vou puxar aqui, ó, todo o meu fio. Puxei aqui o meu fio. Eu vou andar aqui, ó, uma correntinha, 2 correntinhas. Então, eu venho aqui na segunda, vou pular uma, venho aqui na segunda. Vou introduzir aqui a minha agulha de trás para frente. Vou jogar o meu fio aqui, ó. Vou colocar aqui o meu fio para frente, porque eu vou puxar aqui o meu fio com a minha agulha para trás. Então, vou vir aqui e vou puxar o meu fio para trás. Puxei aqui o meu fio para trás. Vou vir aqui, ó. Meu fio, ele passou aqui, né, na terceira correntinha aqui. Eu pulei essa correntinha, estávamos aqui, pulei essa, passei aqui. Vou vir aqui, ó, no meio e vou jogar o meu fio novamente pra frente, porque eu vou passar ele novamente, vou puxar ele novamente pra trás. Então, joguei ele pra frente de novo e vou passar ele aqui atrás novamente. E aí, ó, fica parecendo que é um elo da correntinha, da nossa correntinha. Então, ó, fica bem legal. Não dá marcação ali pra fechar, né? Vou vir aqui e vou passar o meu fio aqui atrás de uma argolinha. Separo aqui o meu fio. E aí eu gosto de passar alguma dessas perninhas ou aqui dentro novamente ou dentro de outra argolinha. E aqui eu vou dar o meu nozinho. Não vou puxar muito esse para não repuxar os meus pontos. E o segundo eu puxo para deixar o meu nó bem firme. Aqui eu já vou vir e cortar aqui a minha sobra. Vou vir aqui, posso dar um puxãozinho aqui, ó, no meio da minha peça para ficar mais juntinho. Venho e faço da mesma forma. Vou separar aqui o meu fio. Vou vir aqui dentro de alguma argolinha. Vou passar aqui o meu fio dentro de alguma argolinha. E vou aqui dar um nozinho. Aqui eu já posso apertar a primeira laçadinha e a segunda, porque aqui já tá pronta aqui a minha peça. Vou cortar esse fio bem rente, porque aqui eu já dei o meu nozinho, apertei bem. Então, finalizei aqui a minha peça. Agora eu vou vir com o multicolor da Barroco. Esse daqui é o gramado. Vou vir aqui, dar aqui, ó, uma voltinha. Dar um nozinho aqui no meu fio. Então, ó, vou vir dentro de qualquer espacinho desses entre os meus 3 pontos altos. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Fiquei com 2 voltinhas. Vou pegar esse fiozinho e vou deixar esse fiozinho aqui. Vou segurar ele aqui, porque aí eu já vou fechando ele aqui, ó. Então, aqui eu vou fechar aqui. Vou passar a agulha aqui e temos um ponto baixo. Vou subir aqui 1, 2 correntinhas. Dar uma laçadinha na minha agulha aqui. Vou vir aqui dentro e vou fazer aqui um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Já vou vir aqui, ó, cortar aqui. Vou dar uma laçada na minha agulha, vou vir no mesmo espacinho
E vou fazer aqui, ó, não vou fazer um ponto alto completo, vou fazer aqui, ó, só o comecinho, ó, passei dentro de das duas primeiras e deixei aqui, ó, as outras duas. Vou deixar as outras duas aqui, vou dar uma laçadinha, vou vir aqui dentro do mesmo espacinho e vou fazer mais um ponto alto, ó, incompleto, passando só dentro das primeiras correntinhas, das primeiras alcinhas, ó, das duas primeiras alcinhas. Vou ficar aqui com 3 alcinhas e agora eu vou pegar aqui, buscar o meu fio e vou fechar as 3 juntas. Então, assim, nós vamos fazer o nosso ponto V, tá? Não vou colocar nenhuma correntinha de separação, vou vir aqui no próximo espacinho e vou fazer da mesma forma, ó. Vou fechar apenas essas duas primeiras aqui, ó, voltinhas, não vou fechar meu ponto alto todo. Vou laçar novamente aqui, vou vir aqui dentro do meu espacinho e vou fazer um ponto alto incompleto novamente. Eu vou passar só dentro das duas primeiras alcinhas. Vou ficar com 3, dou uma laçada na minha agulha e fecho os 2 pontos altos juntos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Dou uma laçada na minha agulha, venho dentro do meu espacinho, vou fazer 2 pontos altos incompletos, ó. Vou fazer um ponto alto aqui incompleto, porque eu não vou fechar ele. Dar uma laçada na minha agulha, vou vir aqui dentro novamente, pegar o meu fio e, ó, vou fazer novamente, passar só dentro das duas primeiras alcinhas. Então, temos 2 pontos altos aqui incompletos. 3 alcinhas aqui, dou uma laçada na minha agulha e vou fechar os 2 pontos altos de uma vez, juntos. Então, aqui nós temos nosso ponto V. Vou aqui dar a laçada na agulha e pro próximo espacinho, fazer novamente. Vou aqui, ó, fazer um ponto alto incompleto, laçada na agulha. Vou fazer mais um ponto alto incompleto, ó, passei dentro de 2. Então, 2 pontos altos incompletos, 3 alcinhas, vou dar uma volta na minha agulha e vou fechar as 3 alcinhas ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Vou dar uma laçada na minha agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer mais 2 pontos altos incompletos. Um ponto alto incompleto, laçada na agulha, volto dentro do mesmo espacinho e vou fazer, ó, mais um ponto alto incompleto. Dá uma laçada na minha agulha e vou fechar os 2 pontos altos ao mesmo tempo. Laçada na agulha, sem fazer correntinhas, passo para o próximo espacinho, vou fazer 2 pontos altos incompletos, um ponto alto incompleto, porque aqui eu não fechei. Laçada na agulha dentro do mesmo espacinho, vou fechar só mais 2 alcinhas. Então, 2 pontos altos incompletos, volto e fecho os 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha, volto dentro do mesmo espacinho e vou fazer mais 2 pontos altos incompletos. Agora, eu venho, dou uma laçada na agulha e fecho os 2 pontos altos juntos. Laçada na agulha, próximo espacinho, 2 pontos altos incompletos. Laçada na agulha, fecho os 2 ao mesmo tempo. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos incompletos. Laçada na agulha e fecho os 2 ao mesmo tempo. E assim nós vamos aqui criando, né, fazendo os nossos pontinhos V, tá? Esse é o nosso pontinho V. E aqui eu estou fazendo ele, né, de uma forma diferente. Geralmente a gente faz com uma perninha só de cada lado e assim fica mais bonitinho, porque ele fica mais encorpadinho. Laçada na agulha, venho dentro aqui do meu espacinho, um ponto alto incompleto, pegando apenas as 2 primeiras alcinhas. Laçada na agulha dentro do mesmo espaço, vou fazer mais 2 aqui, ó, passar dentro de 2 argolinhas. 3 argolinhas, laçada na agulha e fecha os 2 ao mesmo tempo. 1 correntinha, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha, mais 2 pontos altos, ó. Um ponto alto incompleto, laçada na agulha, volto, mais um ponto alto incompleto. Fecho aqui os 3 e o nosso ponto V. Dessa forma, vocês vão seguir até chegar no nosso comecinho ali, onde nós iniciamos, tá? Vocês vão seguir aí essa sequência.
Fiz aqui o meu último ponto V, não dei, ó, não fiz nenhuma correntinha, fiz aqui uma correntinha, duas, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha do meu pontinho, que já é o meu pontinho alto, e vou fechar aqui, ó. Vão ficar todos na mesma altura, tá vendo aqui? Aqui eu venho e vou, ó, cortar o meu fio. E aí eu já mostrei pra vocês. Vou pular, vou vir aqui, ó. Como aqui eu não tenho outras argolinhas, eu vou vir aqui nessa daqui mesmo, na próxima. Jogo aqui o meu fio pra frente. Puxo o meu fio pra trás. Venho aqui de novo, onde o fio tava. Puxo o meu fio pra trás. E aí eu vou ajeitando para esse fio ficar certinho. Vou descer aqui o meu fio. Vou vir aqui, ó, pegar minha tesourinha. Vou dar acabamento aqui. E aqui, ó, tá a nossa base do porta-copo. Se vocês quiserem colocar correntinha de separação aqui, uma correntinha de separação, vocês podem colocar, tá? Eu não vou colocar, não gosto de colocar, já deixo assim. Vou vir agora com o meu vermelho da Euro Roma, com fio 6. Vou ensinar pra vocês a fazer a tulipa. Pego o meu fio, entro aqui, ó, dou uma laçadinha, venho aqui, seguro aqui e, ó, faço o meu nozinho pra começar. Gente, as nossas tulipas, elas vão ficar dentro aqui, ó, do ponto V, tá? Então, as nossas tulipas vão ficar dentro do ponto V. Então, vocês podem começar onde vocês quiserem aí, desde que seja dentro do ponto V aqui. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, eu sempre deixo esse fio aqui já, ó, porque aqui eu já, ó, deixo ele ali bem aqui no meio. Então, aqui eu vou deixar, vou fazer duas correntinhas, uma, duas. Dou uma laçada na agulha, chega pra cá, porque aqui a gente vai colocar, ó, 6 pontos altos. Aqui a gente já vai contar com essas primeiras correntinhas aqui, a gente já vai contar como se fosse um ponto alto. Então, um ponto alto, 2 pontos altos. 3, 4, 5. Nós vamos colocar 6 pontos altos aqui dentro. Só que eu já vou puxar aqui, ó, esse fio, que é aquele fiozinho que tá sobrando, e já vou cortar aqui esse fio. Fiz aqui 5 pontos altos. Se vocês quiserem, né, uma tulipa mais... se vocês não quiserem uma tulipa tão cheinha, maiorzinha, vocês podem fazer com 5. Vou fazer com 6 pra ela ficar mais cheinha, tá? Então, 5, 6 pontos altos. Aqui, ó, nós vamos dar uma folguinha aqui no nosso fio, tirar a minha agulha. Vou voltar aqui, ó, eu subi aqui uma, duas correntinhas, né? Então, aqui é aquele nózinho, uma, duas correntinhas. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, dentro da segunda correntinha. Que seria aqui, se eu tivesse subido 3, seria na terceira. Venho com a minha agulha aqui por trás, entro aqui, ó, pego o meu fio aqui e vou passar ele dentro da argolinha. Virar aqui pra vocês verem. Passei ele dentro da argolinha. Sempre vai ficar esse espacinho aqui, ó. Sempre vai ter esse espacinho atrás, tá? Entre aqui o que a gente fez na frente e o que a gente juntou aqui de um lado com o outro. Então, aqui que a gente vai introduzir, ó, a nossa agulha. Vou introduzir a minha agulha aqui nesse espacinho, vou subir aqui e vou fazer, ó, um ponto baixo. Aqui nós já temos a nossa tulipa. Vou fazer agora os pontos, né, picô aqui, ó. Esse é um ponto pipoca, a gente vai fazer o picô. Então, ponto baixo, uma, duas correntinhas, vou voltar aqui dentro, vou fazer aqui uma, duas correntinhas, vou voltar aqui dentro do meu espacinho e vou fazer aqui um ponto baixo. Ficamos aqui com 2 picô, uma, duas correntinhas, volto aqui dentro do meu espacinho e fecho aqui, ó, o meu ponto baixo. Então, aqui nós ficamos com 3 picôs. Então, aqui já tá formada
a nossa tulipa. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha e entre aqui, ó, o meu ponto V, tem esse espacinho. A gente vem aqui, ó, entre esse espacinho e faz um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, dou uma laçada aqui na minha agulha, venho dentro do meu ponto V, vou fazer novamente 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou aqui, ó, deixar aqui um pouquinho frouxo, né? Soltar o meu fio. Vou vir aqui agora é no meu primeiro ponto alto, tá? Então, aqui em cima, ó, no meu primeiro ponto alto, eu vou vir, vou introduzir aqui a minha agulha, vou passar por trás, vou pegar aqui o meu fio e vou puxar o fio, ó. Então, é esse espacinho aqui, ó, que a gente trabalha dentro dele, tá? E vou passar o meu fio por dentro aqui da argolinha. Tá vendo? Então, já formou aqui o formato da nossa tulipinha. Dentro do espacinho, ó, eu entro aqui, puxo o meu fio lá atrás, subi aqui o fio, vou, ó, fechar aqui fazendo um ponto baixo. Vou subir aqui 1, 2 correntinhas. Volto dentro aqui, ó, desse buraquinho, fecho aqui, pego o meu fio, fecho mais um ponto baixo. 2 correntinhas, vou dentro desse espacinho, vou aqui, ó, fechar um ponto baixo. Então, aqui nós temos dois pontos picô. Vou subir aqui 2 correntinhas, 2 correntinhas, dentro do mesmo espacinho, pego o meu fio e vou fechar aqui com um ponto baixo. Então, aqui nós temos 3 picôs. Uma correntinha, faço uma correntinha, venho entre os meus pontos V aqui nesse espacinho e faço aqui um ponto baixo. Então, ó, vai ficando assim as nossas tulipinhas. Laçada na agulha, vou colocar dentro do ponto V 6 pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos, 6, dou aqui uma folgadinha no meu fio, venho aqui dentro do meu primeiro ponto alto, não aqui no meu ponto baixo, dentro do meu primeiro ponto alto. Vou aqui, ó, pego o meu fio, ó, e eu puxo o meu fio e passo ele aqui dentro do meu ponto alto, dentro da argolinha do ponto alto. Venho aqui e sempre vai sobrar esse espacinho aqui entre o que nós fizemos e o que juntou aqui, tá vendo? É dentro desse espacinho que a gente faz aqui os nossos pontos picôs. Puxei o meu fio, deu uma argolinha. Agora eu vou puxar aqui, ó, fechar fazendo um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, volto dentro do espacinho e fecho aqui com ponto baixo. Então, a gente já tem um ponto picô. Vou subir 2 correntinhas, 1, 2. Volto aqui dentro do mesmo espacinho, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. Então, aqui a gente ficou com 2 pontos picô. 2 correntinhas, volto dentro do espacinho, puxo e faço um ponto baixo. Então, aqui 3 pontinhos picô. E esse é o nosso ponto picô, formando a nossa tulipinha. Uma correntinha, venho entre aqui, ó, os espaços e faço entre o espaço de um ponto V e outro, faço um ponto baixo. Então, assim, meninas, nós vamos fazendo as nossas tulipas. Meninas, deixa eu dar uma super dica para vocês que são iniciantes ou para vocês que estão com dificuldade para fazer a tulipa. Quando nós soltamos aqui, ó, fiz aqui, ó, os meus 6 pontos altos. Quando nós soltamos aqui esse fio, nós deixamos, né, o fio aqui, introduzimos aqui a nossa agulha aqui, ó, e puxamos o fio. Se vocês deixarem esse fio aqui só um pouquinho, vai ser mais difícil
E aí, a tulipinha de vocês vai ficar bem fechada e o buraquinho vai ficar bem fechado. Então, a dica que eu dou pra vocês, eu falo porque aqui, quando eu fui fazer ela pela primeira vez, as primeiras vezes eu errei muito, eu não achava o buraquinho certo, eu não conseguia ver. E era muito difícil para conseguir fazer os pontinhos picô da minha tulipinha, porque não tinha espaço. Então, o segredo aqui, a dica que eu dou pra vocês essa alcinha aqui, ó, deixa essa alcinha um pouquinho mais frouxa, ó, com o espacinho aqui mais legal, tá? E não se preocupem porque ela não deixa a sua tulipa aberta. Aí vocês vão aqui, ó, dentro do primeiro ponto alto, e aí vocês vão, ó, vir e vão puxar aqui esse fio de vocês. Então, ó, o espacinho, e aí quando vocês puxam aqui, o espacinho aqui atrás, ele vai ficar muito maior, larguinho, e vai dar pra vocês trabalharem aqui, ó. E aí, ó, tá vendo? Não vai ficar agarrando, vocês vão ver. Aí, ó, fechei com ponto baixo, vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, eu consigo ver, tá vendo? Olha o espacinho que ficou aqui, ó. Eu consigo ver do outro lado, tá vendo? E a minha tulipinha fica fechadinha, porque aqui ainda, ó, eu preciso fazer os meus pontos picô. Fiz um ponto picô, fechei aqui com ponto baixo. Opa! Fechei com ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas, vou voltar aqui dentro do espacinho que a gente deixou. Vou aqui, ó, fazer um ponto baixo, fazer mais 2 correntinhas, entrar dentro do mesmo espacinho. Então, como a gente entra várias vezes aqui, preenche, fechei aqui, fiz aqui, ó, a minha tulipinha. Faço aqui a minha correntinha. Aí, ó, venho aqui, vou finalizando aqui pra vocês verem, tá? Fechei aqui, então fica muito mais fácil quando vocês deixam o espacinho da argolinha maior. Dou uma laçadinha aqui, ó, no meu fio, a última aqui, ó, o último espacinho. Vou vir aqui, um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, em vez de eu deixar só isso daqui, eu subo um pouquinho mais esse fio, tá vendo? Um pouquinho que vocês subir vai dar diferença na tulipinha de vocês. Porque às vezes vocês fecham tanto que aí vocês não conseguem ver o espacinho lá atrás e aí depois pra fazer os pontinhos picô fica muito ruim, vocês vão ter dificuldade mesmo. Porque essa dificuldade foi a minha também, até eu descobrir que tinha um buraquinho aqui, eu pegava aqui, eu pegava essas correntinhas aqui, mas esse buraquinho eu nunca achava, porque eu deixava um espacinho aqui de alcinha muito pequeno e não conseguia trabalhar aqui os meus pontos picô. Então, aqui, ó, fechei aqui com ponto baixo, 1, 2 correntinhas, volto aqui e faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, volto dentro. Olha só que maravilha, dá pra ver lá do outro lado, tá vendo? 1, 2, volto aqui dentro do meu espacinho e fecho com ponto baixo. Então, aqui eu fiz os meus 3 picôzinhos, uma correntinha, e como que a gente vai fechar? Meu espacinho, um ponto baixo, como a gente fez em todo o nosso trabalho. Aqui, ó, primeira, segunda correntinha que eu subo 2 correntinhas e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o meu fio. E aqui, ó, eu vou puxar aqui o meu fio, vou entrar aqui dentro e vou puxar o meu fio pra trás. Puxei o meu fio pra trás. Sempre gosto de fazer o acabamento aqui nessas argolinhas de baixo. Então, eu desço com o meu fio pra baixo. Separo aqui, ó, o meu fio. Sempre que eu separo o meu fio, pra mim, Ariane, eu acho que não faz sentido eu vir aqui dar 2 nozinhos aqui. Então, eu venho e pego uma perninha e puxo. Aí sim, porque agora ficou, né, entrelaçado ali. E aí, agora eu vou pegar
E vou dar o meu nozinho. Vou dar aqui o meu nozinho. O primeiro aqui eu não puxo tanto. O segundo aqui, a segunda laçadinha eu já puxo certinho. Bem aqui. Vou cortar aqui. E aí está pronto o nosso porta-copos no modelo tulipa. Meninas, outra dica para vocês. Quando vocês terminarem o porta-copo de vocês, venham ajustando as tulipinhas, tá vendo? Porque senão às vezes os pontinhos ficam para baixo, fica parecendo que você fez coisa mal feita ou ponto errado, mas não é. É só porque falta você vir, ó, e dar um toque especial nele. Então, olha só que perfeição que fica esse porta-copo tulipas. Ele fica muito lindo. Olha só que perfeição que fica, meninas. Gente, esse daqui, agora pensa se a gente faz ele branco aqui, ó. A gente faz o porta-copo e faz também o suplá na cor branco com vermelho. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês conseguiram, né, aprender aqui com esse tutorial, compartilhem aqui o vídeo, se inscreve aqui no canal e deixe aqui o seu comentário, né? E querem aprender a fazer o suplá de tulipas, deixem aqui abaixo no comentário. Não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o seu like aqui, né? E se inscrever no canal.